dizer para você rapidamente que eu sou um pastor e que vi milagres e maravilhas do Senhor Jesus. Às vezes confessamos que conhecemos a Deus, mas nada sabemos dele. Quem disse isso, pastor? Tito. Paulo está dizendo para Tito, para o livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas nada sabem dele. Negam com as obras. É interessante eu dizer rapidamente um pouco da minha história. A gente está fazendo uma filmagem, todos os dias vamos lançar um CDzinho, depois está mandando para vocês, todas as pessoas que pregaram aqui. Eu não ia pregar nesse congresso. Abri mão para todos pregarem, não iria. Então Deus achou que eu deveria estar pregando. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor. Eu queria pregar porque eu queria só ouvir. Mas o que eu vou dizer aqui é interessante, porque falar de união de igreja é complicado. Infelizmente não temos união. Eu já falei para meus discípulos, filhos que eu tenho na fé, que hoje vários não puderam estar aqui porque trabalham até mais tarde, mas que eles saiam desse templo, dessa sinagoga, mas que não saiam da presença de Jesus. Aleluia. Porque os pastores hoje estão brigando por ovelhas. E nós devemos brigar para encaminhá-las para o reino dos céus. Jesus disse assim, quando esse evangelho, o evangelho do reino, for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Pena que não está sendo pregado o evangelho do reino, está sendo pregado o evangelho do reino do umbigo. Ele só quer saber dele, cuidar das coisas dele, quer viver a vida dele. E nós aqui pertencemos a Cristo. Quando iniciei o trabalho nessa igreja foi em 2006 para 2007. Foi no terraço da minha casa. E fui apedrejado várias vezes. Eu tenho testemunha aqui, tenho uma, levanta a mão. Tem duas, acho que de todos são os dois. Vocês da mão chegou aí lá no terraço, lá, os cultos eram no terraço. E eu sempre amei em pregar o evangelho do reino. Sempre dei testemunho de Cristo, fazendo dele a minha própria vida, mas não conhecendo a Deus verdadeiramente, não conhecendo, porque sabe o que é conhecer a Deus? É o que está escrito em Marcos 8, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, tome o seu ouro, é isso que está escrito? Tome a sua prata, tome todos os bens dessa terra, não tome a sua cruz e siga. Fala para o teu está do seu lado, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Ele traz dores. Mas essas dores são saradas pelo carinho de Deus. Pelas mãos de Jesus. Aleluia, Jesus poderoso. Aleluia. Sabe, todas as vezes que eu fui apedrejado no terraço da minha casa, todas as vezes que fui perseguido, que vim, chamaram a polícia. Quando eu cheguei aqui hoje, fiquei desesperado. Não tem luz, mas a luz está apaga. Os vizinhos desligaram a luz. Isso me entristece. E sabe por que eu sou perseguido? Porque Deus tem um grande plano na minha vida, porque eu amo a Deus. Quando eu falo a que ponto que você ama o teu Deus, se você é capaz de largar tudo que está chateando Ele e viver na presença dele, eu larguei tudo. Eu larguei toda a vida que eu tinha para viver o Evangelho. E as pessoas me perseguem. Então, se você for perseguido, saiba que você está enquadrado aqui em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Eu vou ler para você, antes de entrarmos no texto e no tema, cadê a união das igrejas? Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus, quando disse isso, estava sentado no monte e dando o sermão e dizendo, Mateus 5, versículo 10. Esse texto você deveria até ler chorando, porque aqui eu compreendo as
palavras de Jesus se cumpram. Amém? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, ou seja, grande o teu presente nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, irmãos, essa palavra é que me conforta, e é essa palavra também que deve te confortar. Viver a vida de Deus é como Deus fez com Abraão em Gênesis 2. Abraão, tu me amas? Sim. Ele não fala assim, Abraão, tu me amas. Mas é interessante que Abraão já amava a Deus, que ele falou, então faz um favor para mim. Saia da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Isso é amor de Deus. E isso daí é o amor supremo de um homem que ama o próprio Deus. Jeremias, tu tem parte comigo? Tem, capítulo 1 está falando. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Jeremias, para povos te nomeei. E eu agradeço a Deus por essas perseguições. Eu começo esse congresso triste, porque foram 60 jovens que arrebanhei no nome de Jesus, e hoje são poucos que ficaram. Poucos que se interessam pelo Senhor. Poucos que amam verdadeiramente a Deus. Irmão, eu quero te dizer nessa noite, ame o Senhor teu Deus, se agarre a Deus, não importa as circunstâncias que você tem enfrentado, não importa os problemas que você tem vivido, Ele está do teu lado dizendo, filho, só mais um pouquinho, eu estou com você, eu vou te ajudar, você vai passar por essa dificuldade, eu não vou largá-lo. Deus tem falado isso todo dia comigo. Quantos cultos fiz aqui sozinho, com a cara no pó chorando? Quantos cultos fiz na minha casa sozinho? Eu lembro quando pediram a minha casa em 2008, não podia mais fazer culto, estava sendo perseguido até pela dona da imobiliária. Não pode mais ter culto na tua casa. Acabou, fizeram baixa assinada, polícia na minha porta, tentaram de tudo. Eu falei com o John Wesley. Para quem não conhece, foi um grande pregador do século XVII. Pai da igreja metodista. Ele disse assim, se fecharem as portas da igreja, muda a minha paróquia, muda a minha igreja, foi para as praças. Aí o Darão chegou para o culto na praça comigo. Eu falando, Deus, por que estão me perseguindo? Por que eu não consigo? E Deus, às vezes Ele faz como Jó, como Ele fez com Jó. Para saber se você é filho amado, Ele permite coisas loucas para saber aonde vai o teu amor de verdade. Aleluia, Jesus. Por que eu comecei falando isso, irmão? Porque falar que uma Deus é fácil, todo mundo fala, você acabou de falar agora. Agora largar empresas, largar tudo que eu tinha para viver o Evangelho sem ser remunerado por amor, por amar a Deus, Ele me é suficiente. Ele me é suficiente. Ele supre as minhas necessidades. E eu estou vendo que a cada dia eu estou tendo mais experiência e conhecimento com Deus do qual eu não tinha. Quando eu falei de John Wesley, ele se converteu com 30 anos de idade. Ué, pastor, a história diz que os pais dele eram cristãos, ele viveu um berço cristão, mas ele conheceu o verdadeiro Deus após os 30 anos. E eu estou conhecendo também após os meus 30. Aprender que Deus é soberano, pode tudo. A religião ensina que Deus coloca Deus numa caixinha. E nessa caixinha fala assim, olha Deus, tu faz aquilo que eu quero, não o que você quer. Você não pode salvar o suicida? Não pode. É a Bíblia. E é tão idiota e burro que na Bíblia não tem nada escrito. Não, você não pode perdoar o macumbeiro, você não pode ajudar o feiticeiro. Quem matou também tem que ser condenado, ninguém sabe. É só ler a Bíblia. Ele estava atrás, era desses. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, ele disse, Paulo, que é você. Ele saberá o quanto deve sofrer por amor do meu nome. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Meu irmão, você pode ser o pior que esteja entre nós nessa noite. Deus te escolheu. Ele te escolheu. Obrigado, Senhor Jesus.
Nós não somos perfeitos. Obrigado, Jesus. Olhe para dentro da tua vida, feche teus olhos, olhe para você mesmo. E por que Ele deveria te escolher e me escolher? Pecadores, cheios de falha, soberbos, medíocres, pessoas arrogantes. Sabe, falar de união nessa noite me dói muito. Falou com lágrimas nos olhos, as igrejas fecham a porta para os outros. Oh, Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Tudo que temos passado, Tu és a nossa alegria. Talvez pessoas que estejam aqui perderam entes queridos. Pessoas aqui perderam alguém da família. Talvez você está aqui nessa noite querendo que estivesse alguém, mas não foi capaz. Essa pessoa está nas drogas, na bebida. E eu não sou triunfalista e vou dizer, Deus vai lá, não. Eu só tenho a certeza de uma coisa. Se você clamar por essa pessoa e orar, esse Deus que um dia teve misericórdia da minha vida, vai ter essa pessoa também, que vai trabalhar na forma que Ele quer, vai ajudar lá na forma que Ele vai fazer. Ele não me dá a satisfação da forma que Ele vai fazer, mas eu tenho certeza que Ele vai salvar a minha casa, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Ele está salvando também os teus. Nós não sabemos os mistérios, os desígnios de Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Não se preocupe, meu irmão. Deus vai resolver o teu problema. Fala-se da forma dele, amém? Não da nossa, da dele. Amém? Como estamos falando de união, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Neemias, no livro do construtor, Neemias. Amém? Não. Neemias capítulo 2. Vou te ensinar o que é união nessa noite, por intermédio do Espírito Santo, nesse livro. Neemias, capítulo 2, versículo 2. Amém? E o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não isso, senão tristeza de coração. Então temei muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as portas a fogo? E o rei lhe disse: que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Amém? Então presta bem atenção.
Neemias, ele está numa terra distante do seu povo. E ele era copeiro do rei. Está trabalhando no palácio. No capítulo 1 fala que ele tem uma notícia. Que o seu povo está sofrendo porque os muros foram derrubados. E o que eu quero começar dizendo com isso? Às vezes escutamos alguns lugares falando que os muros foram derrubados. A dificuldade entrou. As pessoas não têm condições de permanecer com a palavra, porque os fiéis sumiram da igreja. Os membros firmes se invocaram como pastores, saíram da igreja, achando que vão encontrar a igreja perfeita. Tiveram brigas e problemas. E o que eles fizeram? Abandonaram o pastor e deixaram o pastor de lado. E às vezes, a minha irmã, na igreja sobra sempre um gatinho criado, os 3, 4 irmãos que estão ali com fidelidade. Esses irmãos, eles começam a trabalhar em prol da vida da igreja, junto com o pastor, para tentar reedificar os muros. Às vezes, quando você fala para algumas pessoas da situação que você está passando, essas pessoas acabam fugindo e abandonando você no meio do nada. Acabam largando você. Quando Neemias escuta, diferente dos dias de hoje, um está abandonando o outro, o amor não tem mais. Estamos vivendo os últimos dias, que as mães estão jogando os filhos no lixo. Que o pai está estuprando criança. Que o irmão está matando o outro. Quando Neemias escuta que tem um caos em Jerusalém, os muros estão quebrados, ele podia dizer: eu não tenho nada com isso, parece porque continuar a vida dele. Porque ele está numa vida boa, está passando por uma situação tranquila. Tem comida, tem água, podia se assentar com o rei, beber vinho com o rei, comer à vontade. Mas ele tomou, esse texto aqui nos ensina que ele toma a responsabilidade. Quando ele viu que os irmãos dele estavam todos sofrendo, o que ele fez? Se entristeceu. Orou a Deus. O salmista, quando começa dizendo que é bom suave que os irmãos vivem em união, ele está falando que é bom, mas não está falando que isso é uma regra. Ninguém coloca em prática como regra, coloca como se fosse uma teoria. E eu acho uma bobeira, irmãos. Uma bobeira. Às vezes as pessoas deixaram se influenciar por brigas de ministério. Fala para o teu irmão que está do seu lado: você é livre. Você é livre. Fala para ele que está do seu lado: você é livre se você não sabe. Você é livre se você não sabe. Pastor, eu sou livre. É. Lá em João capítulo 8, Jesus está falando, se não me falha a memória, versículo 36. Se pois verdadeiramente o Filho nos libertar, sereis livres. Tu não é do teu pastor, você é de Deus. Aleluia, Jesus. Você não é da tua igreja aqui, porque quando você morrer, você é a igreja, ele vem buscar você. As pessoas criam um título, meu irmão, ministerial, que seja, acaba sendo podre, cheira mal. Você quer ver uma coisa que está entrando nas igrejas hoje, que as pessoas não estão conseguindo se policiar, fazendo da casa de Deus um verdadeiro lugar de venda de objetos. Entra na igreja, mas não sabe o que, Paulo? Vou pegar lá a rosa que abençoa. Nossa, irmão, assisto de madrugada a televisão, aquele pastor que passa toalhinha na testa e quando coloca no enfermo, o enfermo fica curado. Hipocrisia. A Bíblia diz assim, João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. É Ele que você deve recorrer quando tua vida tiver no sufoco. Aleluia, Jesus. Os caras fizeram da casa de Deus um comércio, que é a Bíblia, João capítulo 2. Não passais da casa do meu Pai, casa de comércio. Esse lugar é casa de oração e casa de louvor.
ele teve o desejo de socorrer, saiu do lugar de conforto para ajudar alguém. Pergunta ao seu irmão, você já ajudou alguém? Agora responde para ele assim, sim ou não? O que ele vai decidir já? Sim ou não, Jesus? Agora você tem que perguntar para ele, parou por quê? Parou por quê, Jesus? Por que parou? Por que parou, Jesus? Você sabe por quê, irmão? Todo mundo gosta de ajudar quando as câmeras estão em cima, quando os holofotes estão em cima. E Jesus, ele disse uma coisa interessante em Marcos 16, ide por todo mundo e faça isso que está sendo falado nesse congresso nessa noite. Prega o evangelho a toda criatura. Quando eu comecei aqui no início do culto, você conseguiu abraçar alguém que estava cheirando mal? Sim ou não? Está todo mundo cheiroso ou tinha alguém com um cheirinho meio esquisito? Está todo mundo cheiroso? Quem acha que está todo mundo cheiroso, levanta a mão. Fala ao teu irmão, se abraçar gente cheirosa é fácil, irmão. Vai abraçar mendigo na rua, Deus te chamou, foi para isso, meu irmão. Aleluia, Jesus. Nós temos um trabalho na igreja, parei porque eu sozinho não consigo. E a Bíblia diz que nem Jesus sozinho conseguiu carregar a cruz. Saía de casa 7 horas da noite, fazia comida, trouxe um fogão, botijão de gás ali onde aquele menino está sentado. E vamos voltar ao trabalho com toda a força. Comida para os irmãos na rua. Mas ele é viciado. Mas ele... Agora bota na tua cabeça, se fosse um filho teu que estivesse na rua, você ia querer que ele passasse fome? Uma vez eu fui entregar comida para o irmão, tá quase irmão, não é sopa não. Aqui na igreja não aceito, não, se for dar sopa não dou nada. Crente é isso aqui, ó, mão de vaca. Pastor, vamos lá no Ceasa, pega lá o resto lá de negócio lá. Eu falei, não, tu pode comer resto. Se toda a igreja evangélica tirasse para ajudar as pessoas, não teríamos fome no nosso país. Mas é que a igreja é covarde, fica se apoiando nos governantes, nos governadores, no presidente. Você não tem nada que contar com eles. Jesus chamou foi cada um de nós para fazer o trabalho. Que é a Bíblia? João capítulo 6. Jesus falou, dá-lhes de comer. Mateus capítulo 25, versículo 31. E naquele grande dia você separou o bode das ovelhas. Por que, Senhor? Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Senhor, quando tivemos com fome, com sede, nu, forasteiro, quando você ajudar um dos meus pequeninos, estava ajudando a mim. Meu irmão, a igreja hoje se tornou uma hipocrisia mundial. Você sabe por que a minha igreja fica vazia, irmão? E vai continuar vazia? Porque eu não prego mentira. Aqui não tem negócio de campanha. Pastor, passa a libertação. Que história é essa, irmão? Campanha de libertação. A Bíblia diz que quando você vai para Jesus, você se torna livre. Que história é essa de campanha de libertação? Tem gente que é sem vergonha, toda hora está querendo libertação. Lá na minha igreja tem campanha de você, campanha. Aqui está uma campanha boa para você. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. A melhor campanha da igreja. Lê a palavra de Deus. Jesus falou em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A palavra santa de Deus. Jesus. Oh, glória, aleluia. Tem gente que quer um pouco mais. Tem gente que a Bíblia não é suficiente. Agora tem a concorrência em canal de televisão. Pastor, tu assiste televisão? Eu, aquela pouca vergonha? Não assisto não, irmão. Eu não sei o que é pior, se é a novela da Globo ou se é o programa evangélico da TV. Não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, Paulo. Enquanto eles gastam milhões por horários nobres de TV, eles estavam alimentando pessoas do mundo com um projeto para tirar pessoas das drogas e da bebida, da prostituição. Esse é o Evangelho de Cristo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, Jesus. Verdade. Falando de união, não temos isso, porque isso daí não dá ibope, irmãos. Quando
quando fazíamos a comida, você está pensando que era comida requentada? Ia para casa da irmã, pegava meu carro, ia para casa da irmã lá, onde que o endereço lá? Parque Independência, de Filgueiras, Parque Independência, 8 horas da noite, vamos fazer a janta, todo mundo. E eu fico não sei o que, corto, não sei o que, a irmã vai cortando a carne, a outra vai cortando a batata, e vai fazendo aquela comida, 40 quentinhas, distribuímos, e lógico, pregávamos o Evangelho. Porque Tiago fala que a fé sem obra é morta. Tem crente que é tão hipócrita que a pessoa está com fome, ela fala, não, vamos orar para essa fome passar. Eu estou com frio, irmão, estou morrendo de frio aqui na rua. Ô, irmão, vou orar aqui, ó, o fogo do céu, tem que dar uma coça no irmão desse. Está com frio? Dá cobertor para ele. Está com fome? Divide o teu pão com ele. Eu estou falando de união, irmãos. Porque Deus não chamou só nós para herdarmos o reino, mas Ele chamou outras pessoas também. E por que não tem união? Porque ninguém quer pagar preço para fazer a vontade de Deus. Pregar nas igrejas, todo mundo prega. Falar de Jesus na igreja, todo mundo fala. Mas tem gente que tem vergonha de anunciar o nome dele santo na rua. Tem gente que tem vergonha de falar o nome dele no trabalho, na faculdade, porque as pessoas vão falar que é crente, que é não sei o quê. Fala para o teu irmão, ele te chamou com um propósito, meu irmão. Chamou com propósito. Fala para ele, você sabe qual que é o propósito? Sabe qual que é o propósito? Pregar o Evangelho do Reino. Anunciar que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Aleluia. E através da morte dele, ele te deu vida e liberdade que não te custa nada. Glória a Deus. Você sabe que você está numa igreja sentado, no banco de igreja? Você está no banco de igreja, você vai ser salvo, não, irmão. Porque naquele grande dia vai ter um monte de gente sentado na igreja que vai ficar. Porque na verdade o inferno foi feito por crente. Que isso, pastor? Tem prova bíblica? Tenho. E naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome curei demônios, expulsei demônios, curei os enfermos, falei novas línguas. Apartai-vos de mim, maldito, vós não conheço. Sabe o que acontece? Tem crente dentro da igreja que não tem união nem com o próprio irmão da igreja dele. Tem gente dentro da igreja que não consegue ter amizade, relacionamento. É fofoca o dia inteiro. É contínuo o dia inteiro. Ainda bem que aqui não tem isso, graças a Deus. Glória. Aqui não deixa crescer, não. Nós temos aqui os 10 pilares da igreja, e um deles é não falar mal do irmão. Pastor, o irmão, professor, irmão, cuida da tua vida, cuida dele, cuida de Jesus. Pronto, eu dou uma tirada simples. Que aí não cresce, não alimenta a fofoca. Então, falando de união, esse camarada aqui, ele se preocupava com as pessoas do povo em volta dele. Um dia eu dando comida, não sei se eu falei, pro irmão, pegamos a quentinha, irmão, não era quentinha não, rapaz. Até eu comia também daquela quentinha. Arroz fresco, feijão fresco, carninha ensopadinha, com batata, farofinha. Elza, a fome era tão grande que você não vai acreditar, minha esposa é testemunha. O irmão falava assim, pastor, me dá 2 marmitex. Falava, irmão, não é para jogar com pau não, irmão. Só pode ficar pregando aqui que eu vou comer as 2 agora. O cara comia as 2. Sabe o que ele falou comigo? Eu chorei. Sábado a gente encontra coisa aberta, mas domingo é o dia inteiro sem comer nada. Entregando a marmita para um desses irmãos, ele virou para mim e falou assim, por que o senhor me ajuda? Está ajudando a gente? Que roupa, irmão? Tem foto no meu Facebook. Por que você está ajudando a gente? Eu falei, porque se um dia minha filha estivesse aqui, eu gostaria que alguém também se importasse com ela. Bate o nome do teu irmão e fala para ele assim, meu irmão, o mundo gira, dá muitas voltas, fala para ele. Dá muitas voltas. É verdade. O mundo gira. Eu amo fazer a obra de Deus, não por reconhecimento, mas por amor. Tem uma igreja que é daqui da Avenida Brasil, que ela botou grade por causa dos moradores de rua, e eu ouvi, irmão, um morador de rua pedindo água, disseram, sabia ter água não. Tem água não. E diz que é crente.
Eu estou pregando aqui de um problema e um caos, porque estava tendo um problema na cidade de Jerusalém, estava havendo um grande problema em Jerusalém, e alguém se dispôs a sair da comodidade para ajudar aquelas outras pessoas a chorar com os que choram, como diz a Bíblia. Tem irmão que faz o jejum completamente errado, os pastores ensinam errado a jejuar. Pastor, o que é jejum? Vou te ensinar Isaías 58, só para lá em casa. É você se abster do pão, mas não deixar o pão estragar, dar a quem tem fome. É você não usar uma roupa, mas dar a quem tem frio. Porque ele jejuava 12 horas, igual um monte de maluco faz jejum por aí. Irmão, espero que não tenha ninguém que faça isso. Pastor anuncia no culto, jejum de 24 horas. Aí os irmãos chegam se escorando na parede. O que foi, irmão? Que isso, irmão? Que isso, é fogo puro, irmão. Fica firme, irmão. Aqui não tem fraqueza não, aqui somos do resto da terra, irmão. Irmão, não pode estar fraco, não. Jejum de 24 horas. Tolice, maluquice, falta de orientação bíblica. Jejum, meu irmão, fala assim, hoje eu não vou comer desse pão, mas eu vou dar esse pão para alguém. É só que nem Isaías 58, o verdadeiro jejum está lá escrito. Tem gente passando mal, que toma remédio, faz tratamento, e o que acontece? A vida fica um problema, um caos. Passa mal, vai parar no hospital porque fez um jejum errado. E sabe o que Deus fala em Isaías 58? Deixe jejum, eu não lembrarei. Está deixando a comida estragar. E aí? Jejuei hoje o dia todo, a comida azedou. Esse jejum Deus nunca vai aceitar. Se abstém daquilo que você não quer comer, mas dê aquele que tem fome. Esse é o verdadeiro jejum. A falta de união nas igrejas, eu estou terminando. O maior problema é isso que nós estamos vendo. Pessoas patrocinando um monte de pessoas sem vergonha, que estão usando o horário de TV para falar do nome de Deus, para falar de propaganda de TV, para falar de benefícios, para falar disso e daquilo. Meu irmão, isso tudo é uma farsa. O verdadeiro evangelho de Deus é aquele que você ama Jesus Cristo em espírito e em verdade, como está em João capítulo 4. Ele não te pede nada para você viver a vida dele. Ele já pagou todo o preço na cruz. Aleluia, Jesus. O cara está no horário para falar da palavra, está vendendo TV por assinatura na igreja, rapaz. E falta de vergonha. O outro está vendendo agora um tijolo. Quem quiser, há um tempo atrás estava vendendo um tijolinho que vai te ajudar a comprar a tua casa própria. R$200 em tijolo, uma pirâmide de plástico. Martelo que abre caminho. Você está voltando no século XV, pagando indulgências? Jesus falou, se eu vos libertei, você é livre, você não precisa de nada disso. Aleluia, meu Jesus. Você sabe por que falta união? Porque eles querem engordar. E é só você reparar aqui comigo. É antibíblico isso, irmãos. É antibíblico. Jesus falou o quê? Não junteis tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem, tudo corrói, mas juntais tesouro no céu. Oi, Jesus. Eles têm fazenda de 25 milhões e o pobre está morrendo de fome. E um monte de trouxa, ignorante, patrocinando os bandidos. Para mim isso é bandido. Eu sou da era de Martim Lutero, eu sou reformador, meu irmão. Eu acredito nos homens do passado. Você sabe, meu irmão, como que aqueles homens morriam? Eles morriam doando tudo que eles tinham em prol do Evangelho.